Boa noite. No programa desta quinta-feira, nossa entrevista é com Hilton Nolasco, conselheiro tutelar de Mossoró. Vamos entender um pouco mais do funcionamento do Conselho Tutelar, trazer mais informações sobre este órgão. E mais, vereadores de Mossoró aprovam projetos referentes à educação. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste a partir aqui de Mossoró, mas você que está em todo o estado, em Natal, região metropolitana, no Alto Oeste, Oeste, você aí no Vale do Açu, enfim, muito obrigado pela audiência, você que nos assiste em todo o Brasil, porque estamos também no nosso tcmplay.tv.br. Você pode clicar lá, compartilhar o link para todos os seus familiares e amigos. Hoje a gente fala sobre Conselho Tutelar. Muitas das vezes a gente só escuta estas palavras em tempo de eleição para a escolha destes membros, mas hoje teve uma votação importante na Câmara referente aos salários destes trabalhadores. A gente vai falar um pouco mais sobre o que é o Conselho Tutelar e quais as demandas, quais são, de fato, as principais informações que você precisa saber sobre o Conselho Tutelar. Participe, mande a sua mensagem através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 988028941. Pelo Instagram e pelo WhatsApp você manda sua pergunta, você tira a sua dúvida aqui com o conselheiro tutelar Hilton Nolasco. Bem, vamos de informação. A Câmara de Mossoró realizou sessão extraordinária nesta quinta-feira para votar projetos do Executivo Municipal. Acompanhe. Na sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira, os vereadores da Câmara de Mossoró votaram 4 projetos de lei enviados pelo Executivo Municipal. 3 propostas eram voltadas para a área da educação, incluindo a criação de programas de intercâmbios internacional e nacional para alunos da rede municipal, além de um novo prêmio por desempenho escolar no IDEB. Convocamos essa extraordinária para apreciar esse projeto, porque nós estamos em sintonia com o crescimento da nossa cidade e a valorização da nossa cidade, Mossoró Cidade da Educação, e esses projetos dizem muito, né? São projetos que fomentam a educação da nossa cidade através desse intercâmbio internacional, intercâmbio também nacional, como também a valorização dos conselheiros tutelares, é um reajuste de 20%, muito justo, já houve em outras oportunidades essa reivindicação dos conselheiros tutelares e a gente consegue agora, através da gestão do prefeito Alisson, trazer esse projeto e vamos já apreciar, como também o Prêmio IDEB, que também vai fomentar aí a educação da nossa cidade. Então dizer que ao todo nosso povo que nós estamos prontos para valorizar, aprovar esse projeto que contempla aí a cidade de Mossoró em relação à educação da nossa cidade. Membro da oposição, a vereadora Marlede Cunha se posicionou contra o projeto para instituir o prêmio IDEB Mossoró Cidade da Educação, voltado para a premiação de escolas, diretores, professores e estudantes que se destacarem no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. De acordo com ela, a proposta não considera a integralidade do processo de aprendizagem dos alunos. Na verdade, esse prêmio IDEB já foi instituído num PL de 2023 e 2 anos depois a Prefeitura está mandando novamente, desfazendo o que ela fez anteriormente. Nesse projeto, meu voto será contra. Por ser professora, por ser pesquisadora, estudiosa da educação, eu não posso compactuar com um projeto que premia professores e estudantes apenas do 5º ano e do 9º ano de língua portuguesa e matemática. A educação é um processo, a educação é contínua e tem que ser tratado com o ser humano em toda a sua integralidade. Além dos projetos de educação, os vereadores também apreciaram na sessão extraordinária um projeto que propõe o reajuste da remuneração base dos conselheiros tutelares de Mossoró em 20%. A votação foi acompanhada por membros do Conselho. De acordo com eles, o último reajuste salarial da categoria aconteceu em 2023. A gente está vendo uma valorização da classe, né? Os conselheiros tutelares não tinham aumento desde 2015, né? Vem com um salário defasado de bastante tempo e com a gestão atual vem sendo valorizado. A gente já recebeu desde
de um tempo atrás 10%, né, e provavelmente seja 20% esse ano, e a gente vê de forma positiva. Os projetos voltados para a criação de programas de intercâmbio e reajuste da remuneração do Conselho Tutelar foram aprovados por unanimidade da Casa. Já o projeto para a instituição do novo prêmio do IDEB foi aprovado por 18 votos a 2 contrários, das vereadoras Marleide Cunha e Plúvia. Tá aí. Esta foi a 4ª sessão extraordinária para votar esses projetos da educação e este de reajuste dos salários dos conselheiros tutelares. Na sequência, logo em seguida, teve a 5ª sessão extraordinária, onde foram votados, escolhidos nomes para algumas UBSs e CAPs aqui de Mossoró. Então, foram denominadas Unidade Básica de Saúde lá do bairro Rincão, o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que inclusive leva nome da Camila, né? A Camila que esteve na gestão, representando a inclusão, faleceu recentemente e foi homenageada aí com o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, Unidade Básica de Saúde do bairro Bom Jardim. Houve também a nomeação do Centro de Atenção Psicossocial ADI, no bairro Nova Betânia, e Unidade Básica de Saúde no bairro Nova Mossoró, além de Unidade Básica de Saúde do assentamento Favela. Então foram todas nomeadas a partir da 5ª sessão extraordinária lá na Câmara de Mossoró. A gente vai voltar a falar sobre Câmara de Mossoró, mesmo durante este recesso. Em breve a gente traz vereadores aqui para balanços no nosso cenário político. Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o Hilton Nolasco, que é conselheiro tutelar aqui de Mossoró. Hilton, o que representa para os conselheiros isso que foi aprovado na sessão extraordinária de hoje, sobre esse reajuste salarial de 20%? Como é que é o salário de vocês? Como é que é a dedicação de vocês sobre este trabalho? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite a toda a população, né, que nos assiste nesse momento. O primeiro registro é a felicidade, né, porque a gente reconhece essa valorização por parte da atual gestão. Como foi falado na ocasião lá da Câmara, já vinha um tempo, a remuneração vinha um tempo já defasado, desde o ano 2015, né, com um pequeno acréscimo em 2023, em dezembro de 2023, tivemos um aumento pequeno de 10%, mas foi importante. E o que mais nos chamou a atenção foi a abertura, né, que a gestão ela concedeu para que a gente começasse a dialogar. Então, realizamos várias reuniões com a secretaria, com a chefia de gabinete, né, do prefeito. Tivemos algumas ocasiões com o próprio prefeito, mostramos a demanda que o Conselho Tutelar de Mossoró hoje ele vem atendendo, né, a complexidade. O que mais sobrecarrega hoje o Conselho Tutelar de Mossoró é a complexidade das demandas, né, porque, como regra geral, todos os conselhos tutelares eles devem funcionar de forma ininterrupta, né? Então, assim, já é uma realidade a nível de país. Então, a gente atua de segunda a sexta-feira, no horário ordinário, atendimento presencial. Sábado e domingo também a gente realiza esse atendimento presencial. E após as 18 horas da noite, a gente trabalha em regime sobre aviso, né? Sempre que há situações urgentes, de emergência, a gente atende essas demandas e a gente faz as intervenções necessárias para que a gente possa garantir os direitos daquelas crianças que naquele momento ou estão com seus direitos sendo ameaçados ou já violados. Quanto é hoje o salário de um conselheiro tutelar? Atualmente, o salário ele está em 1.925, né? Com o novo aumento, né, de 20%, a gente vai ter um acréscimo agora de R$ 385 sobre a remuneração base. Uhum. E vocês são dedicação exclusiva, né? Quando Sim. se fala assim, o salário hoje é 1.900, vai aumentar, vai ficar 2.200 e alguma coisa. Sim. Né? Mas vocês são dedicação exclusiva, vocês não podem ter sequer um outro trabalho, né? Um outro emprego. Sim. Isso é uma exigência do Conselho Nacional,
né, da criança e do adolescente, que é o CONANDA. Existem resoluções já de um certo tempo que exige do Conselho Tutelar essa dedicação exclusiva. Então, o Conselho Tutelar ele não pode ter nenhum outro... A legislação ela não permite que o conselheiro ele tenha uma outra fonte de renda, né? Mesmo que seja palestrando, ministrando aulas, não é possível, né? Mesmo que seja dentro da temática de criança e adolescente, ainda não é concedido. Então, assim, o que nós hoje temos de valorização é importante, mas quando você olha para o tamanho, né, para a dimensão do trabalho que nós temos que incorporar, né, e as demandas que a gente tem que atender, ele passa a ser um pouco pequeno, né, em razão da dedicação exclusiva. Bem, tem informação. Nós temos aqui informação sobre uma campanha, né? Mais uma... Na verdade, acontece, né? Está acontecendo, já está no ar, né? Isso aí, Master? Mais uma semana do Mossoró Sal e Luz. Vamos acompanhar essas imagens? Nós temos aí o Mossoró Sal e Luz, que está no ar no YouTube aqui da TCM, já está com transmissão. E a TCM transmite pelas multitelas da TCM, aí no ar o Cícero Oliveira, essa programação do maior festival gospel do Rio Grande do Norte, que segue hoje, quinta-feira, vai até o sábado. E os telespectadores e assinantes, internautas da TCM, poderão acompanhar a transmissão ao vivo a partir das 8h15 da noite. Já está no ar no YouTube, mas aqui na TCM, logo após o cenário político, você vai acompanhar aí na sua televisão. Shows, bastidores do evento, entrevistas com os artistas e o público durante o Mossoró Sal e Luz poderão ser conferidos aqui pela transmissão da TCM, pelos canais 10, 14.1, tcmplay.tv.br. A 95 FM também está nesta transmissão. Então, Festival Sal e Luz hoje tem Cícero Oliveira, esse que está aí na tela, Thales Roberto, Eli Soares e Paulo César Baruch. Então, programação de hoje do Mossoró Sal e Luz, que você vai assistir aqui na tela da TCM. Sobe o som aí, Master. Vão me chamar de louco, mas vou viver salve. Joga a mãozinha no céu, pra lá, pra cá, joga Mossoró. Esse é o Mossoró Sal e Luz, transmissão aqui da TCM, é o maior festival gospel do Rio Grande do Norte. Por falar no Sal e Luz, o público que desejar ir até estes shows lá na Estação das Artes, nesta segunda semana do festival, pode contar com gratuidade no transporte público coletivo. Acompanhe a reportagem. Para ir até a Estação das Artes para os shows do Sal e Luz 2025, os públicos gospel e geral podem ir no conhecido 0800, de graça, no transporte público de Mossoró. A parceria entre a Prefeitura e a empresa Cidade do Sol Transportes se mantém para a segunda semana de programação do festival religioso, com a gratuidade para a população que vai participar do evento. Hoje nós teremos, em torno de 18 horas, todos os ônibus voltarão ao centro, trazendo de uma forma concentrada a população que deseja vir à festa, dependendo do ônibus. E à volta nós teremos algumas linhas retornando às 22, 23 horas, isso porque o retorno ele é muito pulverizado. Então, mesmo a gente colocando essas linhas, a tendência é não ter muita demanda, já que cada um vai voltando em horários diversos. Mas é mais uma vez para facilitar e uma participação da empresa para engrandecer mais ainda esse evento tão importante para o município. Na quinta-feira, saindo dos bairros para o centro, 11 linhas serão disponibilizadas, sendo elas Santa Delmira, às 5h50 da tarde e 7h20 da noite, Abolição 5, às 5h50 da tarde e 6h50 da noite, Nova Mossoró, Santo Antônio, às 6h10 da noite, Bom Jesus, às 6 horas da noite, Odete Rosado, também às 6 horas da noite, Cidade Oeste, às 6h10 da noite, Shopping Macarrão, às 6 horas da noite, Sumaré, às 6h25 da noite, Nova Vida, às 5h45 da tarde e 7 da noite, Van Rosado, às 6 e 7 horas da noite e Planalto, às 6 horas da noite.
Para o retorno, serão disponibilizadas 3 linhas. Nova Vida, às 11h30 da noite, com saída da Rua Coronel Gurgel. Van Rosado, às 10 horas da noite e 11h30 da noite, com saída do Hotel Caraúbas. E Santa Delmira, Abolição 5, às 10h30 da noite e 11h30 da noite, com saída também do Hotel Caraúbas. Cerca de 13 ônibus estão envolvidos na operação especial para o Mossoró Sal e Luz 2025 em sua segunda semana. Os horários extras e adicionais, levando a população de seus bairros até o evento e depois do evento de volta para casa, vai além apenas da quinta-feira e também envolve as apresentações da sexta e do sábado. Da mesma forma que estão fazendo hoje, vamos repetir amanhã, sexta-feira. E sábado, teremos também em todos os bairros fazendo em torno de 18 horas, saindo dos bairros e retornando 24 horas. Também nós sabemos que o retorno não deve ter muita demanda, mas nós vamos disponibilizar os ônibus que ficam parados, parte em frente ao Hotel Caraúbas e parte aqui no Carcará para partir, na verdade, até não vai ser no Carcará, vai ser aqui na Coronel Gurgel. Está aí, portanto, linhas de ônibus disponibilizadas gratuitamente para este transporte do Mossoró Sal e Luz. Então, vai ter o retorno, viu? Vem para o início da festa e também, quando acabar, vai disponibilizar ônibus para todo mundo. Hoje, amanhã, sexta e também no sábado. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Hilton Nolasco, que é conselheiro tutelar aqui de Mossoró. Hilton, então o Conselho Tutelar ele é vinculado à Prefeitura, mas ele não deveria ser vinculado à Justiça, visto que ele atua, né, para garantir os direitos das crianças e adolescentes? Por que essa ligação com o Executivo Municipal e não com o Ministério Público ou com o próprio Tribunal de Justiça? A sua pergunta ela é importante, né? Acredito que uma parte da população ela tenha essa informação, outra parte talvez não tenha. Então, quando a gente olha para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, né, logo no artigo 131 ele já traz de forma expressa que o Conselho Tutelar ele é um órgão não jurisdicional. Então, assim, já dando ali uma característica administrativa, né, do Conselho. E lá no primeiro momento, quando ainda antes do Estatuto, a ideia de se criar a figura do Conselho Tutelar era justamente para se ter um órgão que ele estivesse ali distinto, separado, né? Um pouco, não distante, mas assim, distinto do Poder Judiciário. Então, seria um órgão para aplicar medidas de forma administrativa e, claro, quando essas medidas elas não viessem a surtir o efeito esperado, aí sim o Conselho Tutelar ele faria esse encaminhamento para a esfera judicial. Então, hoje a atuação é muito próxima com o Ministério Público, por exemplo, de vocês. Sim. O Conselho Tutelar, as resoluções mais recentes do CONANDA, que como eu falei, é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, ele traz algumas diretrizes, né, algumas recomendações, e o Conselho Tutelar ele tem que esgotar todas as alternativas, né, todas as medidas antes de recorrer à esfera judicial. Então, o Conselho Tutelar ele é mais um órgão desse sistema de garantia de direitos, que nesse sistema está incluso o Ministério Público, está incluso o Poder Judiciário, né, está incluso as secretarias dos estados e também dos municípios. Então, o Conselho Tutelar ele tem a autonomia para atender criança e adolescente, aplicar as medidas pertinentes quando há ameaça ou violação de direitos, e quando isso, como eu falei agora há pouco, quando isso não chega, não é suficiente, porque a medida do Conselho é administrativa, aí sim o Conselho Tutelar ele faz uma notícia de fato, né? Ele oficia o Ministério Público, pede providências para que aquela situação ela seja, então, judicializada. Então, há uma aproximação, há ali uma ligação, digamos assim, em termos de procedimento entre Conselho Tutelar e Ministério Público. Eu vou perguntar sobre quais são os principais casos atendidos por vocês, mas antes disso, eu gostaria de entender a estrutura do Conselho Tutelar aqui de Mossoró. São 10 conselheiros divididos entre a 33ª Zona Eleitoral, né? Ou seja, uma parte da cidade, e a 34ª Zona Eleitoral, sim, outra parte da cidade. É suficiente esta quantidade de conselheiros aqui para Mossoró, que tem quase 300 mil habitantes? Bom, mais uma vez eu resisto que a sua pergunta ela é pertinente, ela é importante, né?
E é uma pauta que a gente, quando eu digo a gente, o Conselho Tutelar ele tem apresentado ao Ministério Público, especificamente, porque o CONANDA ele faz uma sugestão que a cada 100 mil habitantes tenha no mínimo um Conselho Tutelar. No caso de Mossoró, Mossoró ele tem 2 conselhos, como você mencionou, ele atende 2 zonas eleitorais, 33ª e 34ª, mas hoje Mossoró, principalmente a zona rural de Mossoró, ela tem crescido bastante e muitas violações têm ocorrido também na zona rural de Mossoró. Então, hoje, considerando a quantidade de demanda que nós temos na zona urbana e a quantidade de demanda que cresce a cada dia na zona rural, os 2 conselhos tutelares existentes hoje é insuficiente para atender e fazer o acompanhamento de forma integral de todas as demandas que chegam ao conhecimento do Conselho. Então, além de atuar aqui na zona urbana, vocês também precisam atender a zona rural ainda. Sim. E aí é onde entra o que você falou sobre a questão estrutural, né? Porque o atendimento na zona urbana, geralmente nós notificamos a família, né? O pai, a mãe, o responsável, e ele vai até a sede. E quando a demanda ela é da zona rural, a gente tem uma certa dificuldade, porque, primeiro, a questão da acessibilidade. As famílias geralmente são famílias de baixa renda, famílias que não têm veículo próprio. Algumas se esforçam para custear táxi para vir, né? E a gente tem conhecimento dessa situação. Então, existe a questão de localização, né? A questão da distância e acessibilidade da população. Então, a gente precisa ter uma estrutura para atender essa população na zona urbana. Então, geralmente, a gente se desloca até lá e o atendimento lá, geralmente, na zona rural, ele se dá não em um prédio físico do próprio órgão, né? Geralmente, a gente utiliza escolas, a gente utiliza as UBS para fazermos as reuniões de rede e assim, a gente vai sempre buscando alternativas para que a gente possa atender a demanda e ouvir as famílias. E quais são as principais demandas? Quais são o que é aquilo que mais vocês encontram sobre violação dos direitos das crianças e dos adolescentes? Pronto. A realidade de Mossoró, assim, a gente se depara com muitas violações aqui na nossa cidade. Mas o que mais chega ao conhecimento do Conselho Tutelar são situações que envolvem conflitos familiares. Esses conflitos familiares, geralmente, eles desencadeiam um cenário de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. E essa violência nem sempre fica apenas na violência física, né? Nós nos deparamos com muita frequência a violência sexual. Então, hoje, digamos assim, o gargalo que nós temos em Mossoró é a violência sexual, né? Isso é uma pauta que a gente vem dialogando agora nesses últimos dias com a gestão para que haja uma estruturação do serviço para atender essas vítimas de violência sexual, né? Com atendimento especializado, por equipe multiprofissional, por psicólogos, enfim, por um grupo de especialistas que possam realmente minimizar os impactos dessa violência na vida de criança e adolescente. Bem, visitar o Congresso Nacional é percorrer o palco de debates e decisões políticas, conhecer a arquitetura de Niemeyer e cair na diversão. Pois é, durante as férias escolares, a visitação ao Senado e à Câmara dos Deputados tem uma programação especial. Durante as férias, o Congresso se transforma num ponto turístico, cheio de história, tecnologia e aprendizado. E o melhor, a visita é gratuita e pode ser realizada todos os dias sem a necessidade de agendamento. Além do tour tradicional, tem programação infantil e até filme 3D com óculos de realidade virtual. Até o dia 31 de julho, os grupos saem a cada meia hora, das 9 da manhã às 5 da tarde. O passeio inclui as dependências da Câmara e do Senado e pode ser feito em inglês
e Libras. Trazer um documento oficial com foto é muito importante para o cadastramento e também o tipo de vestimenta no período de férias é casual. A grande novidade é a exibição do filme O Sonho de Abdias, uma experiência em realidade virtual que mostra a trajetória do ex-senador e ativista Abdias Nascimento. A exibição acontece após a visita guiada em datas e horários específicos. Para participar do filme em 3D, é preciso garantir a vaga no balcão do Senado. A parte da visita é em experiência imersiva, então o visitante faz o tour e ao término do tour ele também tem esse filme 3D para assistir. O Sonho de Abdias é baseado na história do senador Abdias Nascimento, que foi o primeiro senador autodeclarado negro do Brasil. Congresso Nacional, Senado, a Câmara, estão todos de parabéns pela iniciativa. Foi um filme totalmente imersivo, são mais ou menos uns 7 minutos que deu. Uma realidade assim impressionante de ver. A programação infantil vai até 3 de agosto e a entrada é franca. Foi criado com muito carinho, com vários detalhes, então é muito importante isso para a criança, né? Porque é um ambiente lúdico, então assim, ela vai aprender de uma forma bem diferenciada e mais fácil, né? Quando as coisas são lúdicas, coloridas e que a gente traz esse universo, né, do Congresso de uma forma mais animada para eles. Eu não sabia que era um lugar tão bonito assim, tantas esculturas, tanta arte, tantas pessoas fizeram. E os senadores também, as imagens deles são lindas. É ou não é uma ótima ideia para as férias em Brasília? O Congresso aberto ao público mostra que a educação e cidadania também podem fazer parte da diversão. Bacana, hein? Reportagem aí da TV Senado, que é muito difícil sair uma turma daqui de Mossoró, daqui do Rio Grande do Norte, para acompanhar aí todas essas atividades lá no Senado. Mas o intuito desta reportagem foi de, talvez, levar a quem está nos assistindo, os políticos, vereadores, deputados, aqui do Rio Grande do Norte, de outros municípios, de que é possível integrar a sociedade a este ambiente político no momento de férias, como a gente viveu, ou alguns ainda estão de férias, através de iniciativas simples, não é verdade? Então, quem sabe nas próximas férias de julho a gente não vai ter isto também aqui na Câmara de Mossoró, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Apodi, de Açu, enfim, não é verdade? Então é sempre importante este tipo de cuidado, né, de educação, ainda mais com crianças, que elas aprendem de verdade, e elas repassam isso para os familiares mais velhos, para outros da mesma idade. Então, realmente uma iniciativa muito importante lá do Senado, que seria bom que vários parlamentos pudessem replicar. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o Hilton Nolasco, que é conselheiro tutelar aqui de Mossoró. Hilton, eu estou com uma pergunta aqui do Manuel Nascimento, mas antes de trazer esse questionamento, eu vou fazer uma pergunta, né, que vai fazer a conexão com esta próxima pergunta. O Conselho Tutelar atua sobre denúncias, né, que são direcionadas ao Conselho, e você estava me falando que vocês vão atuar hoje lá no Mossoró Sal e Luz. Sim. E vocês estiveram no Mossoró Cidade Junina. Essas festas públicas vocês estão sempre presentes. Como é essa atividade de vocês nestes espaços, nestes ambientes? Eu particularmente não participei, né, do Mossoró Cidade Junina, mas conheço o trabalho dos colegas. As demandas que surgem, muitas demandas, principalmente em razão das festividades, né, surgem a partir de violações que acontecem tanto durante ali o evento, né, como também aos arredores do evento, né, desde a questão de abandono de criança, adolescente, às vezes em situação de embriaguez, questão da própria violência física e a violência sexual, que ali atrelada à questão do estupro de vulnerável. Então, essas demandas são demandas urgentes, que exigem não só do Conselho Tutelar, mas de toda a rede que está de plantão na festividade, uma intervenção rápida, né, para garantir o atendimento de forma emergencial. Então, geralmente, esses atendimentos eles são feitos dentro do ambiente de um hospital, né, de saúde. Então, assim, o Conselho Tutelar ele precisa estar em prontidão, porque ele que aplica essas medidas e faz o acompanhamento para garantir que o atendimento
de fato ele vai estar sendo garantido aquela criança, aquele adolescente que veio a ser vítima de alguma violação. Eu vou trazer essa pergunta aqui do Manuel Nascimento, do Bela Vista. Ele pergunta o seguinte: o Conselho Tutelar não interfere quando mães ficam com crianças pedindo nas ruas dinheiro, nas festas sem responsáveis? Só interfere quando pais corrigem erros com chineladas para não ver caírem no mundo do crime e sim punem os pais quando são denunciados. Explica para a gente essa forma de atuação. Essa pergunta, né, ou essa colocação que o telespectador ele faz, ela é muito importante, né? E eu fico feliz em que ela tenha sido feita nesse momento, porque em Mossoró a gente tem um serviço que é ligado à assistência social, que é o SEAS, que é a abordagem social. É uma abordagem que é feita, abordagem de rua. É feita por uma equipe técnica, assistente social, psicólogo, técnico de nível superior. Então, eles fazem esse trabalho de rua. E aí, esse trabalho ele vai fazer, por exemplo, uma mãe com uma criança, ou um pai com uma criança, ou uma família que está com várias crianças ali mendigando ou vendendo, né? Quem faz essa intervenção não é o Conselho Tutelar. Pelo contrário, o Conselho Tutelar, quando ele recebe essa comunicação, né, a gente já explica para quem está fazendo a comunicação que o Conselho Tutelar ele vai fazer a requisição do serviço. E qual é a falha dentro desse sistema? Porque o serviço de abordagem ele só está disponível à noite na cidade de Mossoró. E é uma pauta que o Conselho Tutelar ele tem levantado, porque a gente tem muitas crianças no horário diurno, né, vendendo paçoquinha, vendendo outros itens nos semáforos, e a população ela exige que o Conselho Tutelar ele faça essa abordagem, essa intervenção, e a gente não pode fazer porque a legislação, que no caso o Estatuto da Criança e do Adolescente, não nos dá essa atribuição, essa competência. Então, a gente identifica que é uma situação de violação, aplicamos as medidas e requisitamos o serviço do SEAS, que é o serviço que hoje está disponível à noite na cidade de Mossoró. Um abraço aqui para o Niel do Sumaré, acompanhando aqui o nosso programa junto lá com a esposa, a dona Dita. Quem também está aqui conosco é o Luiz Aires. Obrigado, Luiz Aires, acompanhando com toda a turma aí. Pergunta aí ao convidado como é distribuído esse plantão. Esse plantão à noite é por sorteio? Pergunta aqui o Luiz Aires. Boa noite, Luiz. Esse plantão ele é feito de forma interna, né? Cada conselheiro, pela legislação municipal, deve ter um conselheiro de sobreaviso à noite, né? Mas a gente, a experiência prática nos mostrou que isso era muito arriscado apenas para um conselheiro estar à noite. E aí, internamente, o colegiado ele se reuniu, deliberou que, para que não ficasse apenas um outro conselheiro seria, né, colocado nessa escala de sobreaviso. Então, esse conselheiro que fica ali para auxiliar, né, ele vai porque realmente ele quer ajudar o colega, né, mas ele não tem essa obrigação de estar, né, de plantão naquele dia, porque a própria legislação diz que é para ter um conselheiro. Então, internamente a gente se faz esse revezamento, a escala, é bom que a população entenda, essas escalas elas são feitas de forma prévia, né? Ela é encaminhada para a Secretaria da Assistência Social e para o CONDICA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, para que eles tenham conhecimento, né? E façam, se assim eles entenderem, façam a comunicação oficial ao Ministério Público, que tem a atribuição de fiscalizar a dinâmica, né, o atendimento do Conselho Tutelar. Então, tudo isso tudo de forma transparente, publicizada, para que a população ela tenha acesso. Hilton, você falava no começo aqui do nosso programa a importância de que foi hoje aprovado o reajuste, né, do salário de vocês. Mas como é que funciona a questão da estrutura? Tem espaço adequado para a sede? Tem computador? Tem carro? Vocês têm realmente os materiais necessários para esta atuação, que, como você mesmo relatou aqui, são muitos os casos que aparecem de dia, de noite, de madrugada, enfim. Vocês estão com essas condições adequadas? Mais uma vez, né, eu falo da importância das perguntas para que a gente possa levar ao conhecimento da população. Hoje,
os dois conselhos tutelares eles estão funcionando no mesmo prédio, né? Tem uma sede, é um prédio de primeiro andar e funciona o da 33ª no térreo, da 34ª no primeiro andar. Hoje a nossa estrutura física ela não atende às necessidades dos usuários que chegam até o conselho, né? Então, assim, até é triste falar isso, porque o Conselho Tutelar deve ser um espaço para acolher, né, criança, adolescente e os familiares, porque quase todos que chegam lá estão em situação de violência, né, ou com algum direito violado. Então, a estrutura, né, ela precisa melhorar. Com relação a computadores, a gente tem, né, porque a gente recebeu em 2022 do Ministério dos Direitos Humanos, né, foi destinado 10 computadores, né, para atender, para cada conselheiro ter o seu computador. Recebemos impressoras, recebemos um veículo também do governo federal, e a questão da manutenção fica a cargo do município, né? Então, a estrutura, a gente recebeu algumas doações do governo federal e o município ele fica ali responsável por manter, né, com a questão do combustível e outras necessidades que venham surgir. Você tem de cabeça, Hilton, a quantidade de atendimentos que vocês realizam por mês ou você tem algum balanço aqui para trazer sobre isso? Assim, eu não tenho esse número, né, de forma exata, mas assim, a gente tem, todos os dias a gente atende mais de uma pessoa no Conselho Tutelar, né? Existem dias no Conselho Tutelar que a gente pega 5, 6, chega até pegar 10 demandas, às vezes até mais, né? Não é assim, é um dia, quando isso acontece, é um dia atípico, né? Mas geralmente quando a gente não recebe o atendimento de forma presencial, onde o usuário ele vai lá buscar, né, o atendimento, a gente recebe de forma muito regular as demandas do Ministério Público. A gente tem prazos a cumprir do Ministério Público, a gente tem prazos a cumprir da Vara da Infância, a gente tem audiências judiciais para participar, a gente tem... Então, assim, quando a gente não está atendendo ao público na sede, a gente está atendendo os outros órgãos, né, seja do sistema de justiça, seja da rede de proteção, em reuniões, em estudo de caso, para que a gente possa acompanhar as famílias. Hilton, os conselheiros tutelares têm apoio psicológico para tentar lidar com tudo isso, com toda essa violência que vocês têm contato? Recentemente nós fomos agraciados, digamos assim, né, quando na passagem do secretário, agora que saiu da pasta, né, o senhor Etevaldo, ele foi muito sensível com os dois colegiados. Eu até brincava que a gente estava quase ficando louco, né, porque era muitos casos de violência sexual, de estupro de crianças, e a gente ficava ali sem saber, casos complexos que a gente não sabia como iniciar para resolver a situação. E aí a gente se abriu com o secretário, mostramos como é que estava a nossa situação humana, né? E ele cedeu um profissional de referência. Nós tivemos inicialmente um profissional que nos acompanhou de forma coletiva. Posteriormente, a gente ficou tendo a cada 15 dias um profissional da psicologia atendendo de forma individual cada conselheiro. Para a gente encerrar aqui, 30 segundos, quais os telefones, quais os meios de entrar em contato para fazer uma denúncia, para ter informações do Conselho Tutelar? Pronto. O número de contato do Conselho Tutelar da 33ª Zona é 98726-6521. Esse telefone ele funciona até meia-noite, de segunda a sexta, e sábado e domingo, de 7 da manhã a 7 da noite. Caso a população ela não consiga esse contato, né, por esse número, ele pode também utilizar o Disque 100, né, porque fazendo a denúncia no Disque 100, ela vai também chegar ao conhecimento do Conselho Tutelar. Hilton Nolasco, conselheiro tutelar de Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Obrigado, a gente agradece. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado pelo serviço desempenhado aqui em Mossoró. Para você ver, né? Não é só questão de dinheiro, não é só questão de salário. Existe uma atividade aí que realmente trabalha pela proteção das crianças e adolescentes. Parabéns a todos os conselheiros tutelares, em nome aqui do Hilton Nolasco. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos, até amanhã, um abraço.